Fala galera, sou o Pedro, sou aqui o apresentador de hoje, o host do Oasis Hub e tô com o Rezende Neto, fundador da ABS Tecnologia. Eu tenho outros negócios também, hoje a gente vai apresentar um pouquinho. A ABS já tem mais de 19 anos, tá aí quase fazendo 20 já no mercado aí de tecnologia, fazendo a diferença. E hoje a gente vai bater um papo com o Rezende, né Rezende? Seja É isso aí. bem-vindo. Meu Isso pai aí, meu também, lindão. lindão. E queria começar te perguntando, né, o que te motivou a empreender? Como é que começou a sua história para a gente entender um pouquinho? É. Ó, assim, ó, existem muitas histórias aí muito lindas e tal, porque o cara tinha uma veia. Na verdade, isso não aconteceu comigo. Meu pai era um incentivador que eu devia empreender e tudo, mas quando eu empreendi, meu pai já não era mais nem vivo, meu pai já tinha falecido. E na verdade, por uma série de histórias que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, eu era colaborador. Uhum. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. A primeira empresa que eu trabalhei foi uma indústria chamada Maná. Acho que essa indústria nem existe mais. E quando eu entrei ali, eu conheci histórias de pessoas que entraram por baixo e virou presidente da empresa, e era isso que eu queria. E fui a minha vida pulando de emprego para emprego. E aí, até que um dia eu estou trabalhando numa empresa já há 9, 10 anos, como PJ, não era CLT, então não tinha fundo de garantia, férias, 13º, mas a empresa cumpria comigo, cumpriu até ali tudo que colocou. E aí eu fico sabendo que o meu nome está numa lista de corte, que eu vou ser mandado embora. E eu cresci nessa empresa de uma forma que, no dia que eu fiquei sabendo que meu nome estava numa lista de corte, eu falei, meu Deus. E eu comecei a avaliar, eu falei, cara, eu não consigo um outro emprego para ter o mesmo salário. E eu tenho minhas responsabilidades, já tinha 4 filhos, pagava a pensão do primeiro casamento. Falei, cara, o que vai ser da minha vida? Eu perdi umas 2 noites de sono. Até que conversei com uma outra pessoa, Uhum. na época o Kenny, né, meu primeiro sócio lá na BS. E o Kenny também estava na lista de corte dessa empresa e a gente decidiu empreender. Passamos ali 2, 3, 4 dias, criamos o nome da empresa num guardanapo e tal. E a ideia ficou muito forte. Falei com a Ana falou, vamos embora, vamos para cima. Eu falei, cara, tu entendeu que eu não tenho férias, não tenho 13º, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, corro risco de ser preso, né, por não pagar a pensão. Ela falou, não, mas vamos embora. E aí a esposa do Kenny, a Cíntia, também falou, vamos embora, vamos embora. Depois eu fiquei sabendo que o CEO da empresa que eu trabalhava viu meu nome na lista e pediu para tirar. Mas aí eu já tinha sido mordido pelo bichinho. Então eu Bicho. não começo a empreender, uma grande inspiração, fui preparado Uhum. para isso, não. Eu me vi sem saída e foi como se eu estivesse num avião caindo e a minha única opção era bota o paraquedas e salta, ou vai morrer junto com o avião. E eu saltei. Legal, legal, muito bom. E você entende, teve alguns desafios nesse começo de é, pensar em saída, como você falou, era um paraquedas, né, que ia te ajudar a sobreviver. E se você pensou em algum momento em desistir, voltar para pra empresa? Assim, ó, depois que eu decido saltar de paraquedas e que a gente decide, eu e o Kenny, num palinho velho, sem ar-condicionado, bater de porta em porta na empresa e a gente vender algo que só existia na nossa cabeça, porque a empresa não estava aberta, ela não tinha CNPJ, ela não tinha, eu não tinha cartão de visita, eu não tinha funcionário, não, era eu, o Kenny, a Ana ajudando com 2 crianças Uhum. pequenas e era isso, mas a gente sabia o que fazer. E a gente começou a bater na porta, não de empresas pequenas, mas das grandes, as maiores em cada segmento. E como eu disse, é um salto de paraquedas, não dá para Uhum. voltar. Sim. Você está indo, você vai ter que abrir o paraquedas, senão você vai se esborrachar. Não dá para voltar para o avião, e o avião também está caindo. Uhum. Então, nós fomos em frente. E no primeiro mês, batendo de porta em porta, em 2006 isso, a gente fecha 3 grandes clientes, o maior em cada segmento, ok? 3 grandes contratos. Isso é muito doido, porque anos depois eu monto uma área comercial e eu estou conversando com o gerente comercial, cara, vamos para cima, temos que fechar negócio. E o cara fala assim, Rezende, deixa eu te falar, eu sou muito experiente em comercial, tá? Não é assim não. Esse tipo de contrato aí demora no mínimo 6 meses para fechar esses contratos que a gente busca. E eu disse para ele, graças a Deus, eu não sabia disso. Ele fala, como assim?
Não, porque como eu não sabia, a gente fechou 3 no primeiro mês. Eita E, glória. às vezes a ignorância nos protege, porque quando a gente sabe que é difícil, a gente não faz. Mas quando a gente não sabe, a gente vai lá e faz. Né? Muito bom, muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da ABS, como nasceu a ideia, né, dessa empresa, falar um pouquinho mais, o que vocês realmente fazem, a diferença. A BS Tecnologia hoje é um grupo e é uma empresa de soluções de TI. A gente vem trabalhando com infraestrutura, então começamos com atendimento ao usuário, cabeamento estruturado, com obras há 20 anos atrás. Esse foi o primeiro, foi assim que a gente começou e fizemos obras para as maiores empresas do Brasil, nos principais segmentos aí. E a gente começa assim, trazendo muitos vícios da empresa que nós tínhamos trabalhado. Quando a gente funda a empresa, eu e meu sócio na época, o Kane, que deixou de ser meu sócio anos depois, a gente traz muito do que a gente aprendeu na empresa que a gente trabalhou 10 anos e em outras experiências. Então, muita coisa boa, muita coisa ruim, e a BS vira uma cópia pequena dessa empresa. Depois a gente vai amadurecendo, as coisas vão mudando, e hoje a gente se orgulha em dizer que a ABS cuida do TI dos nossos clientes para que eles possam cuidar dos seus negócios. E a gente hoje expandiu e tem diversas soluções, não só mais trabalhando com infraestrutura, mas trabalhando com diversas soluções aí para agregar valor de fato para o nosso cliente. Muito bom, muito bom. E pai, eu queria te perguntar, os diferenciais ou o diferencial que você vê que a BS tem hoje comparado a outras empresas do mesmo ramo também. Então, quando a gente fala em grandes empresas, porque hoje a ABS consegue prestar serviço para as grandes empresas e para empresas de um escopo menor, empresas de um porte um pouco menor. Quando eu falo em grande, são empresas de 20, 30 mil colaboradores, tá? E aí as empresas de um porte menor começa ali 30, 40, 50 colaboradores. Quando a gente fala nas grandes, que empresa a gente cai muito bem? Quando ela tem a decisão centralizada, mas a operação descentralizada. Então imagina, todas as decisões são tomadas em São Paulo, mas a operação dela está no Brasil inteiro, né? Ou em Belo Horizonte, qualquer lugar que seja centralizado. Então nós temos abrangência nacional, a gente consegue chegar em qualquer lugar do Brasil para fazer uma obra, para fazer um serviço, para fazer uma manutenção, um suporte, com o mesmo SLA, no mesmo valor, no mesmo padrão. Então isso normalmente agrega muito valor para essas empresas grandes. E somos uma empresa multidisciplinar. Então a gente trabalha com... Não tem essa coisa de, é hardware, tem que chamar outra empresa, é software, tem que chamar outra empresa, é cabeamento. Não. A gente trabalha com cabeamento, com CFTV, com Wi-Fi, com suporte ao usuário, com hardware, com software. Então, a ABS tem uma solução ali completa, com PABX. Então, nas grandes empresas, esse é o grande diferencial. Para as empresas menores, nós conseguimos propor para ela uma solução completa, ou seja, nós somos o TI. A gente vive hoje no mundo do compartilhamento. Então, existem homens que não têm mais um iate. Né? Porque o que ele viu? Ele anda pouco no iate e o iate gera um custo muito grande. Então ele compartilha, junta 3, 4 empresários e compartilham o iate, compartilham os custos e organizam. Compartilham o helicóptero, compartilham uma casa de praia, compartilham um sítio. Então a nossa ideia é que as empresas possam compartilhar o seu serviço de TI. Nós temos todos os especialistas, equipe multidisciplinar, está tudo à sua disposição, mas o custo para você é menor do que você ter um colaborador só, ilimitado, com conhecimento limitado, e esse colaborador amanhã pode passar mal, pode sair de uma hora para outra. Então você tem uma empresa robusta, e isso para pequena e média empresa. Solução de PABX, Omnichannel, infraestrutura, atendimento em qualquer lugar do Brasil. Então acho que esses são os grandes diferenciais da BS hoje. Muito legal, muito legal. E falando de BS, nesse mercado de tecnologia, onde qual empresa hoje não precisa de um computador, de Wi-Fi, de internet, de tecnologia. Verdade. Então é um mercado realmente ali para a BS. E algo que a gente entende, né, pai, que a gente fala é que o sábio, muitas das vezes, ele aprende com o erro dos outros. Verdade. Né? Então eu queria que você falasse aqui para a gente hoje que erro que você cometeu ali, ou uma dificuldade que vocês passaram, você como BS, e que serviu de aprendizado. Bom, assim, ó, a nossa história é impressionante, porque assim, hoje nós somos cristãos, mas a gente não era. Então assim, no primeiro ano,
A ABS sai de zero para um faturamento muito importante na época, muitos clientes grandes, e a gente tinha a impressão que tudo que a gente tocava virava ouro. Então, olha como nós chegamos. Nós chegamos no nosso cliente trabalhando com infraestrutura, com cabeamento, e aí a gente chegava às vezes num cliente que dizia assim, cara, você já passa o cabo, você não pode quebrar a parede, embutir esse cabo? Posso. Aí eu passei a quebrar a parede. Não, agora que você quebrou, você fecha a parede? Não, passamos a fechar a parede. Não, agora que você fechou, você pode pintar a parede? Sim, aí nós passamos a pintar a parede. Não, agora precisa construir uma parede que ainda não existe. Você constrói? Passamos a construir a empresa. Bom, uma empresa que surge para ser uma empresa de tecnologia, tinha uma hora que a gente estava desentupindo vaso, trocando fechadura, consertando porta. A gente perdeu o foco completamente. Nós chegamos a ter 7 engenheiros, entre civil, elétrico, arquiteto. Nós começamos a trabalhar com construção civil. Não tinha nada a ver. E não foi algo que a gente foi lá e fez um planejamento. Não, não. Foi acontecendo e a gente não sabia dizer não. Bom, fora isso, a gente trabalha aí, a gente é especializado no mercado privado, a gente também começa a entrar no mercado público, monta uma área, vai participar de licitação e vai. O que acontece? 3 anos depois de montar a empresa num momento extraordinário, a gente quebra a empresa. Quebra. Por quê? Abrimos muito leque, muitas opções e faturamento não é sinal de que essa empresa está indo bem. Existe um negócio chamado caixa. A empresa pode ter faturamento, a empresa pode ter lucro, mas ela quebrar. E a gente passa por um momento muito difícil, porque a gente quis abraçar um mundo, falta de foco. Então, assim, você empreendedor, você precisa entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito, qual é o problema que você resolve. Outros problemas, existem outros que têm essa missão para resolver. Cuidado, porque querer abraçar o mundo, querer cuidar de todo tipo de cliente, inclusive daqueles que Deus não te deu, isso pode te levar à perdição. Muito bom, muito bom. Quão inteligente, sábio, né, a gente aprender com o erro dos outros para não precisar cometer. E algo que eu sei, pai, é que a gente já conversou sobre isso, né? Eu também já tive na ABS. E a ABS faz reunião todo dia, de segunda a sexta. Como surgiu essa demanda? Qual que é o propósito disso? Como começou essa ideia de ter reunião todo dia? Eu sei que vocês oram. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, lá atrás a gente chegou a ter 10 escritórios, 4 deles presencial, 6 escritórios virtuais. E a gente viu uma necessidade de conectar os escritórios. Nós fomos muito inspirados por um dos nossos clientes que fazia uma reunião uma vez por semana. Então a gente começa fazendo uma reunião uma vez por semana, conectando os escritórios. E mais, a gente instalou câmeras nos escritórios e telas, onde independente se o colaborador estava em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo, em Santos, eles se viam o tempo inteiro. Então ele não precisava ligar para saber se o outro estava na mesa. Ele via pelo CFTV e dizia, fulano está na mesa. E fulano está lá na outra sala. E ele via, está em reunião, está em pé, está no café. Então a gente conseguiu criar um ambiente, mesmo em estados diferentes, era como se a gente estivesse juntos. E uma vez por semana, a gente ligava a videoconferência e a gente se reunia, inspirado por um cliente. Tá? Por um cliente que fazia isso local, a gente começou a fazer em 2013, videoconferência uma vez por semana, reunião, trazendo. E quais eram os temas? A gente falava muito de cultura, porque estabelecer a cultura é importantíssima para uma empresa, né? Mais do que estratégia. Então é muito importante que isso esteja vivo. Tem empresas que têm a cultura fixada lá na parede, mas não vive aquilo. Então é muito importante. A gente falava de cultura, falava dos clientes novos, falava de reclamações que a gente recebia, porque que empresa que não recebe reclamação? Sim. Às vezes você não recebe reclamação, mas você está deixando uma má. Você sempre pode melhorar alguma coisa. E a gente falava disso. E viemos assim até a pandemia. Na pandemia, dia 17 de março de 2020, a gente decide ir para o home office antes da maioria das empresas, antes dos nossos clientes. A maioria dos clientes foram nessa semana, na semana seguinte, mas a gente vai antes de todo mundo. E a gente já estava habituado com fazer muita videoconferência. Muita gente aprendeu em 2020. A gente já fazia 6, 7 anos isso. E aí a gente decide o seguinte, cara, nós temos um colaborador que mora sozinho. A nossa maior preocupação era com o emocional dos colaboradores na pandemia. A gente não sabia quanto tempo ia durar. A gente achava difícil que isso demorasse um mês. Mas a gente falou, como é que a gente faz? Então a gente pega aquela reunião, que era uma vez por semana, e a gente torna ela diária. De segunda a sexta-feira, de 8
às 8h30 da manhã, estamos juntos. A gente quer ver as pessoas com câmera aberta, um padrão de excelência, todo mundo com o mesmo fundo, então não tem vendo o fundo da casa das pessoas. Ali a gente já consegue ver se a internet do cara tá legal, se ele tá acordado, se ele tá pronto, se o microfone dele funciona. Por quê? Porque ele vai fazer reuniões durante o dia representando a empresa e a gente não abre mão de excelência. Então a gente passa a fazer reuniões todos os dias. E aqui a gente assume outras responsabilidades. Cuidado financeiro dos nossos clientes, traz palestra, conteúdo, porque a gente entende o seguinte: se um colaborador nosso está para ser cortada a luz ou com ordem de despejo, a performance dele cai. A gente traz assuntos sobre casamento. O que tem a ver uma empresa de tecnologia? Eu já passei por um divórcio. Se o colaborador estiver passando por uma situação dessa, a performance dele cai. A gente fala sobre criação de filhos. Porque se o filho dele estiver entrando nas drogas, estiver com problema, a performance dele cai. A gente fala sobre saúde, né? Por exemplo, toda quinta-feira hoje a gente tem uma profissional de saúde, né, que está com a gente falando sobre saúde, não sobre doença. Mas a gente cuidar da saúde preventivamente, senão a performance da empresa cai. Então, a gente continua falando de cultura, mas a gente fala de vários outros assuntos. E agora, desde 17 de março de 2020... a gente fala por anos, todos os dias. O Dia na ABS começa com uma reunião onde a gente trata cultura, clientes novos, reclamações, aprendizados que a gente pode ter, estratégia, o que vem por aí, saúde, financeiro, tem uma parte de espiritualidade e todas as nossas reuniões. A gente começa orando, porque a nossa empresa é consagrada ao Senhor. Sim. E você falando disso, pai, eu estava lembrando, né? Para quem não sabe, a gente é pai e filho. Eu lembro quando eu era criança, eu não sei se você lembra dessa história, que eu acabei indo pro escritório da ABS, teve algum dia ali que eu tive que acabar indo pro escritório da ABS. E ali passei o dia ou passei a tarde, né? Acho que foi a tarde, porque foi depois da escola. E no final eu falei assim pra você: nossa, pai, que ambiente gostoso de estar aqui, eu me sinto em casa, a galera recebeu muito bem. E eu vejo que a ABS sempre teve esse cuidado com o colaborador, sempre teve... esse cuidado, esse olhar, né, pro funcionário, porque eu via que não era assim um bando de indivíduos juntos no mesmo ambiente, porque cada um tem que sustentar a sua família e eles reclamam porque eles não queriam estar ali, mas eles são obrigados porque era um ambiente de família que estavam ali caminhando para um propósito. Então era um ambiente muito leve e eu não imaginava que seria assim, né, sendo criança indo para uma empresa. Então a ABS eu vejo que sempre foi um diferencial nisso, desse cuidado com o colaborador. Não são só pessoas ali, números, né, que ajudam a ABS, porque as empresas são formadas por pessoas, né? Então acho que foi um diferencial da ABS e cuidar do colaborador, como você falou. Não tem como ele trabalhar ali, dar o seu 100%, né, a sua performance ser produtiva, sendo que ele está para ser despejado em casa, está com problema financeiro, está com problema no casamento. É verdade. Mas não foi sempre assim. É. Como eu falei, quando a gente monta a ABS, inspirado nas empresas que nós trabalhamos, a gente traz muita coisa boa, mas muita coisa ruim. O ambiente da ABS, no início da ABS, era um inferno, principalmente quando a crise bateu na nossa porta. Eu tinha, sem levantar o tom de voz, eu fazia as pessoas chorarem. As pessoas saíam da minha sala chorando. Tanto que uma vez, orando, e aí meditando sobre os 10 mandamentos, quando eu cheguei, não matarás, e eu falei, esse aqui eu estou livre, nunca matei ninguém. E o Espírito Santo falou comigo, você que pensa, você já matou muita gente. E eu me lembrei dessa época e de outros momentos, que eu, sem levantar o tom de voz, eu fazia a pessoa se sentir um lixo, incapaz, muito. O Kane, ele já era mais estourado, o Kane era outra coisa, ele gritava, ele expunha as pessoas. Então nós dois, a gente matou muita gente. E isso se agravou porque quando tinha dinheiro, quando as coisas iam bem, tá tudo bem, tudo era festa. Quando a gente entra na crise financeira, aí isso vem à tona. E a IBS vira um inferno. A gente quase quebra e aí houve ali algo. Eu recebo um livro de presente. O Kenny tinha uma estratégia de conversar com outras pessoas para pedir ajuda. Eu era mais orgulhoso, eu buscava respostas internas. O Kenny recebe um livro de presente de uma amiga chamado Metanoia, escrito por Roberto Tranjan, um cara que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande. O Kenny lê esse livro, depois ele me dá. Quando eu leio o livro, eu falo, cara, esse cara conhece a minha história. Isso aqui é a minha história na ABS. Eu e o Kenny, 2 sócios.
Esse livro é um romance, ele conta a história de 2 empresários passando por dificuldade. Eu falo, isso aqui é a minha história. E eu fico curioso para conhecer o cara. Quem é esse cara? E eu vou lá achando que ele tinha contado a história dele. Ignorância minha. Quando eu estou conversando com ele, eu entendo que ele tem um mastermind chamado Metanoia. E ele, na verdade, faz uma entrevista comigo para saber se eu podia entrar na Metanoia. Nós estávamos quebrados, sem dinheiro. E se eu não me engano, em 2009, custava R$80 mil para cada um dos sócios entrar na Metanoia. E ele aprova a gente, ele fala, vocês estão aprovados. Eu falo, mas meu Deus, como é que eu vou pagar esse negócio? Não, vocês estão aprovados. E de fato, nesse processo da Metanoia era muito sério, porque tinham pessoas que com muito dinheiro eram reprovadas para estar no processo da Metanoia. Nós fomos aprovados. Ali começa uma transformação nossa. Nós ficamos 9 anos na Metanoia. Fazendo, refazendo e fazendo outros cursos e outras coisas e voltando e sendo acompanhado pelo Roberto. Ali muda a gente. Eu acho que assim, o meu casamento com a Ana, ele só está de pé por causa da Metanoia. E o foco deles era só empresarial. Mas ali eu descubro que a empresa precisa viver valores, eu descubro uma série de coisas. Eles são os principais incentivadores para a ABS, passada por essa transformação, participar do Great Place to Work, que seleciona as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E a ABS é selecionada 4 vezes uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Legal. Em TI e Telecom. Ali começa a nossa transformação, de fato. Então a ABS foi um inferno, mas de fato depois ela vira o céu. Nós já tivemos vários colaboradores que saem da ABS e pedem para voltar depois, que fala, cara, eu era feliz e não sabia, principalmente aqueles que começam a trabalhar pela ABS e acham que o mercado é desse jeito. E de fato, a ABS é um ambiente diferente, ela é consagrada ao Senhor. Hoje a gente trabalha com muito respeito dentro da ABS e a gente não é nem sombra daquela maldição que já foi. Hoje não, hoje pelo contrário. Glória a Deus, que benção. E muito legal saber essa história de transformação. E você falando aí, né, eu tô lembrando aqui que você é pai também, é empresário. Seu pai, inclusive. Meu pai, é escritor, Isso. aconselha também casais. Eu queria entender como que você organiza a sua rotina também como empresário, tantas essas atividades, o que tem aí, qual que é o seu segredo? É assim, a gente precisa ter em mente que nós precisamos ter prioridades, né? E aí a gente sempre fala, primeira prioridade, desde que a gente se converteu, a nossa transformação é Deus. Precisamos ter nosso momento de oração, precisamos ter nosso momento de jejum, sozinho, oração em casal. Então, eu e a Ana oramos juntos todos os dias, a gente não abre mão disso, a gente aconselha casais e uma das coisas que a gente percebe é que todo casal que chegou para a gente até hoje em crise, falando de divórcio, não ora junto. Então a gente ora. A gente tem um devocional em família também, né? Hoje em dia é das 7 da manhã às 7h45. A gente todo dia faz um culto no lar, tem louvor, tem palavra. Aí eu, Ana, Pedro, Aninha, por exemplo. Quando o Pedro Ferreira está aqui em casa, as pessoas estão aqui em casa, visitantes, participam com a gente, né? Então é Deus em primeiro lugar. Depois vem o cônjuge. Então a Ana é uma prioridade na minha vida. Minha parceira, a gente ora junto, a gente conversa junto, a gente toma decisão junto, não foi sempre assim. Depois, filhos, então não tem essa história de trabalhar e deixar filhos para depois, eu vou ter sucesso primeiro, depois eu cuido dos filhos, não. Porque as crenças e convicções, as emoções deles são ali dos 6 meses de gravidez até 12, 14 anos, então eu tenho que estar junto nesse momento. Depois vem o trabalho. E aí nós precisamos entender, e a gente tem vários negócios hoje, né? Tem a ABS, mas também tem o Family, também tem a Henry Class, tem várias coisas que ele está fazendo, o Oasis, várias coisas. E depois a igreja. E a igreja é um lugar onde a gente transborda, a igreja não é Deus. Então a gente lidera hoje o ministério na igreja, sempre tivemos envolvido com liderança desde que a gente se converteu. A gente serve como voluntário lá no ministério do pastor Josué Gonçalves, que para mim é uma referência, aconselhando casais, tira 1, 2 dias por semana para estar lá. E aí é dessa forma, colocando as coisas em ordem e tratando tudo que de fato é importante para Deus de verdade. É muito importante que a gente faça isso e conheça e reconheça as prioridades. E olhando essa rotina sua aí, bastante coisa, pai, tem alguma coisa, algum hábito, algo nessa rotina que você considera essencial para o seu sucesso, para os resultados que você tem hoje? Eu acho que essas coisas que a gente disse, orar, estar em comunhão com o Senhor, jejuar frequentemente, ler a Bíblia, procurar ali respostas, conversar com o cônjuge, tudo isso é muito importante. E a gente não pode deixar de falar sobre a questão física, né? De você ter cuidado também com o templo do Espírito Santo. Eu acho que são todas coisas muito importantes. Ler,
é outra coisa muito importante. Está sempre buscando. Eu, por exemplo, participo de mastermind, os principais do Brasil, está conectado com gente que está pensando para frente, fazer um crivo nos princípios, e aí você faz através da leitura da Bíblia. Então, eu acho que são todas coisas muito importantes para um homem que quer viver todo o seu potencial. Né? Eu acho que são coisas todas muito importantes. Então falamos em ler, né? Orar, Bíblia, ler, né? ter comunhão com a Sim. família, participar de mastermind, fazer atividade física, oração, tudo isso para mim faz parte de um grande combo ali. Legal. E a gente tá, antes de ir pro encerramento, eu queria fazer uma pergunta, qual conselho você pode dar para quem está começando a empreender? Então, depois que eu me converti, isso para mim ficou muito claro. Esteja alinhado com a vontade do Senhor. Ore. Mais do que saber se o negócio dá dinheiro, uma das piores coisas que pode acontecer é você ter sucesso em algo que o Senhor não te colocou. Então ore. Depois se prepare para cumprir a missão. Reconheça que mesmo que você esteja no caminho certo, na terra prometida, você vai ter batalhas. E a gente aprende isso com o livro de Josué, por exemplo, né? Josué entra na terra prometida, mas tem infinitas batalhas, ganha uma, perde outras. Então não é porque você tem uma promessa que você não tem batalhas para enfrentar. Então esteja alinhado com a sua família, que vai precisar entender que tem um momento de um pouco mais de sacrifício, mas tem que ser um momento, não pode ser uma vida. Você tem que estar alinhado com a vontade de Deus e você precisa se preparar para a missão, porque tem uma parte que é sua. Você não pode alimentar duas crenças. Uma é que Deus não vai fazer nada e outra é que Deus vai fazer tudo. Muito bom. Né? Então, esteja no caminho do Senhor, mas se prepare para fazer a sua parte. Muito bom. E caminhando para o encerramento, você tem uma mensagem aí final para deixar para a gente, para os nossos empreendedores? O que você pode falar aí? De novo, eu quero falar sobre mordomia. Eu quero que você, empresário, saiba que você não é dono de nada. Você é só administrador. O verdadeiro dono de tudo, do ouro e da prata, é o Senhor. Não sei se é cristão ouvindo isso, mas entendo, isso mudou minha vida. Então, você tem que estar no centro da vontade dele. Ore, ok? Faça a sua parte, seja forte e corajoso, mas no centro da vontade de Deus. E se você não está alinhado com a sua esposa, isso pode ser um sinal de que você também não está alinhado com Deus, se você não está alinhado com o seu cônjuge. Queria agradecer a sua presença. Perguntar se tem como encontrar, né, a ABS nas redes sociais, quer deixar um número de telefone, uma rede social. Então vamos lá, vou deixar aqui o Instagram da ABS, né? É @abs.tecnologia e o site www.bstecnologia.com.br. E aí a gente vai ter o maior prazer, temos soluções para empresas de diversos postos. Hoje a gente está trabalhando com IA, soluções de IA, uma série de soluções. Então, clica lá, conhece um pouquinho mais, chama a gente nos nossos consultores, eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar. É isso? Então, muito obrigado. Esse é mais um episódio do Deus abençoe. Oasis Podcast. Vai ter Obrigado. muito mais conteúdo legal aí. Deus Com abençoe. Deus. Valeu.